Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, aqui da CEI de Floripa falando, e bem-vindos aqui ao nosso CEI Day de hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os programas de trabalhar e estudar no exterior. Então, para quem está pensando em ter uma experiência no exterior, né, uma experiência de estudar, uma experiência de trabalhar fora, hoje é a oportunidade aí de conhecer um pouco mais sobre os programas, as possibilidades, os países que oferecem, né, essa possibilidade de trabalho. Tá? Então, a gente vai ver aqui nesse CID de hoje, né, quais são as possibilidades de programas de trabalho e estudo, quais são os países que permitem esse programa de estudar e trabalhar, quais são as regras específicas de cada país, tipo de visto, duração do visto e algumas informações gerais, como quais são as cidades, as possibilidades de trabalho, quanto que ganha e por aí vai. Então, começando aqui os programas de trabalho e estudo que são. Então, eles são intercâmbios voltados para quem está, para estudantes, né, que é a partir de 18 anos e queira ter uma experiência no exterior de longa duração, e junto com o estudo, geralmente de língua, tá? Então, geralmente vai estudar inglês. Hoje a gente vai falar basicamente sobre os principais países que têm a língua inglesa e quer ter essa possibilidade de trabalho, tanto para poder treinar a língua, como também para ganhar um dinheiro para se ajudar, para ajudar a se manter no país, para poder ter essa experiência de como funciona o mercado de trabalho no exterior, para ter essa vivência, né, e ter esse networking global com outras pessoas e também colocar isso no seu currículo, né? Trabalhar numa empresa no exterior hoje é muito bem-vindo, né, nas principais empresas multinacionais, o que é muito legal. Então esse programa ele possibilita bastante isso, além de estar também se desenvolvendo como pessoa, criando independência, e tudo mais. Então esse é um programa de estudos, tá? Então, durante esses estudos, você tem a possibilidade de trabalhar. Então, nós temos alguns países que permitem esse programa. Não é porque a CI não oferece todos os países, não. Na verdade, são as regras que cada país possui, né? Então, são alguns países só que têm vistos específicos que permitem o estudante trabalhar. E não é um programa que a gente encontra um emprego para o estudante. Na verdade, quem vai para esse programa de trabalho e estudo, a gente faz a inscrição na escola, mostra todos os caminhos de como faz o visto, de como providencia toda a documentação, ajuda em todo o processo, mostra como é que consegue um emprego, mas não dá um emprego para a pessoa, tá bom? Mas é aquela história, né? A gente ensina a pescar, não dá o peixe, né? E o que é muito legal também, que ter essa dinâmica super bacana, para se desenvolver, para saber como as coisas funcionam. Então é importante saber isso, né? Um programa que você vai para estudar e tem a permissão de trabalho legal, tá? Então isso é muito bacana também, porque ir para um lugar para ficar ilegal trabalhando não é legal, né? Então não além de ser errado, né? Traz uma série de problemas, como ter um passaporte manchado, não vai conseguir tirar um visto para um outro país, não está sujeito à defesa, né, do profissional que trabalha, né? Então não vai ter direito a acesso a serviços daquele país e também vai viver escondido, né? Então se acontece alguma coisa, para quem que vai recorrer? Se o empregador quer pagar metade do salário aquele mês, vai reclamar para quem? Né? Se sofre um acidente de carro, como é que vai fazer para ir para o hospital? Né? Então, esses programas de trabalho e estudo, eles possibilitam de forma legal que você consiga trabalhar, ganhar dinheiro, ter essa vida e até mesmo uma possibilidade de futuramente imigrar para esses países. Então, vamos lá. Aqui, hoje, nós vamos falar dos principais destinos que oferecem esse programa. Então, aqui temos a Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Emirados Árabes, nesse caso em Dubai, Malta e Canadá. Então, esses são os principais países que têm os programas de trabalho e estudo.
Inclusive, temos sede da CI em alguns países que ajuda o estudante, né, na chegada, com tudo que precisa, documentação, toda a orientação de vida por lá. Tá? Então, esses são os países mais ofertados de língua inglesa, né, que pode fazer o programa de trabalho e estudo. Tá? Mas eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Né? Então, eu já vou adiantando aqui. Não temos programa de trabalho e estudo nos Estados Unidos. Na verdade, isso só quando vai fazer um higher education, que seria uma educação superior, como uma universidade. Daí o estudante pode trabalhar. Programas para estudar língua, tá? Para quem não tem inglês avançado, que é o que a gente vai falar aqui, ou tem também, né? Isso facilita muito mais o acesso ao emprego. Então, esses os países que têm essa possibilidade de trabalho legal enquanto estuda. Bom, então vamos começar falando um pouco aí de cada país. Opa, desculpa, só vou tirar aqui uma mensagem da tela. Então, Austrália, tá? A Austrália é um dos principais países que a gente mais envia estudantes para fazer o programa de trabalho e estudo, principalmente aqui de Florianópolis, que o nosso clima, estilo de vida é muito parecido com a Austrália. Então, para quem quer ter uma qualidade de vida bacana, ganhar dinheiro, tá? E aproveitar um estilo de vida legal, com um clima bom, enfim, a Austrália é o país ideal. Tem um investimento inicial um pouco maior, porém o retorno ele é muito grande, é muito bacana. E a gente sempre fala que, né, quem vai para a Austrália é difícil voltar. Então, hoje, para ter noção, mais de 80% dos estudantes que vão para a Austrália no programa de estudo e trabalho renovam pelo menos uma vez, e desses que renovam, basicamente um ou outro acaba voltando para o Brasil, o resto acaba tendo uma vida por lá, né? Vivendo na Austrália, né? Tendo uma condição de vida legal. Então, quem busca um país bacana, com uma condição de vida legal, a Austrália é uma opção muito legal. Tá? E como é que funciona esse programa de trabalho e estudo na Austrália? Tá? Então, para ter acesso ao visto de estudante, o estudante precisa estar matriculado num curso de pelo menos de 14 semanas. A gente recomenda pelo menos 16 semanas para não ficar muito em cima. Aqui, ou seja, na hora de tirar o visto, né, o pessoal do visto vai, poxa, 14 semanas está tirando o visto só para trabalho, então, né? E não é isso que eles querem lá, tá? Então, esse programa, você tem acesso ao visto de estudante quando tem um curso com mais de 14 semanas. Aqui na agência, a gente costuma recomendar muito 20 semanas de curso inicial, vai ganhar 4 semanas depois de férias, tá? Então, vai ter um período de 6 meses, que é ótimo, né? Porque é um período que você vai poder testar, vai conhecer o país, vai ver se é isso mesmo que gosta, né? Se realmente a Austrália é para você, se você se adequa àquele estilo de vida, né? Então, 6 meses inicialmente é o tempo ideal. Tá? Então, você tem que fazer esse curso. Então, as regrinhas aqui para tirar o visto, ter esse tempo mínimo de curso de 14 semanas. Lembrando que recomendamos aí pelo menos 16 semanas. Os cursos eles precisam ter 20 horas semanais, tá? E pode ser curso de inglês ou VETs. Tá? O que é VET? É um curso vocacional. Tá? Então, ele é como se fosse um curso técnico, profissionalizante, voltado para alguma área, como business, projetos, recursos humanos, marketing, tem de pintura, tem de drywall, então, tem diversos, tem de motores, tem de fitness, então tem várias áreas que aglobam os VETs. Tá? Porém, para quem vai fazer um VET, já tem que ter inglês um pouco melhor. Tem que ter inglês aí pelo menos intermediário para avançar. Então, os tipos de cursos são esses, 14 semanas no mínimo, curso de inglês ou curso vocacional, e o visto ele é aplicado aqui no Brasil. Tá? Há um tempo atrás, o valor do visto era menor, mas hoje o investimento para esse visto ele sai $2.000, que é a taxa consular, e mais as taxas de assessoria do despachante. E o que você precisa comprovar nesse visto, tá? Que você é um estudante genuíno. Tá? Então, a Austrália, ela não quer qualquer pessoa lá fazendo esses programas. Eles querem pessoas qualificadas que vão para o país. Claro, né? Eu sou jovem, quero estudar inglês, é ótimo. Então, o que vai precisar apresentar para esse visto, tá? Vai precisar mostrar que tem vínculos com o país, mesmo que a ideia seja ficar por lá, inicialmente tem que mostrar que tem vínculos com o Brasil. O que seria isso?
estuda, tem um histórico de emprego, tem um histórico de estudos, é formado ou está estudando, né? Trabalhou, participou de projetos voluntários, tem mais de um curso, tem cursos profissionalizantes, enfim, eles querem pessoas qualificadas, tá? E ou tem família, né? Tem pai, mãe, irmãos, é casado, enfim, né? Então, são alguns vínculos que podem apresentar aqui com o país e precisa mostrar que tem condições financeiras de se manter na Austrália. Então, vai precisar mostrar em alguma conta bancária, pode ser sua, pode ser de familiares e terceiros, que tem o equivalente a $2.500 por mês que vai estar na Austrália. Lembrando que esses $2.500 não é pago para a Austrália, ele não vai ficar retido. Vai ser apresentado no momento de tirar o visto. E esse dinheiro é seu. Depois que tirar o visto, se quiser gastar tudo, fica à vontade. Tá certo? Então, basicamente o programa da Austrália, para quem vai fazer um curso de mínimo de 14 semanas, cursos de inglês e o visto aplicado no Brasil, e precisa mostrar que é um estudante genuíno, que tem vínculos com o país, que vai voltar para o Brasil e que tem condições financeiras de se manter lá. Com esse visto aprovado, o estudante embarca, aí já pode trabalhar desde quando chega. Tá? Lembrando, é o estudante que procura emprego. Temos pessoal, tem a CI na Austrália, que ajuda, né? Vai mostrar como é que faz para fazer um currículo, aonde vai procurar um emprego, né? Como é que é uma entrevista de emprego no modelo da Austrália, e faz essa chegada inicial, né? Onde é que é o supermercado mais bacana, onde é que é o supermercado mais barato, onde é que vai comprar remédio, como é que compra um passe de transporte público, enfim. Então, a gente tem esse auxílio para o estudante, tá? Mas é um emprego ao estudante que vai buscar. A gente já dá várias dicas até mesmo antes de embarcar, com sites que podem ir aplicando e tudo mais. E com esse visto de estudante, o estudante vai poder trabalhar até 48 horas quinzenais, tá? Durante o período de estudos. E lembra que eu falei que a gente recomenda fazer 20 semanas de curso e ganha mais 4 de férias? E durante essas férias pode trabalhar período integral, então não tem um limite de horas, tá? E o salário médio mínimo na Austrália, 24,95. E assim, a galera ganha pelo menos $32, $33, né, em empregos como garçom, barista, auxiliar de cozinha. Quem não fala muito bem inglês, né? Então, quanto melhor o inglês, consequentemente, empregos que pagam bem, porque vai ter mais contato com o público, tá? Quem não fala muito bem inglês vai acabar trabalhando mais na área de cleaner, né? Na área de construção civil, paga pintura, paga muito bem. Tá? Então, ele paga cerca de 65, 62, $70 por hora, tá? O que é um valor bem alto. Tá? Eu tinha um amigo que foi para a Austrália e ele trabalhava 2 dias da semana. Ele era grande, forte, assim, ele trabalhava como operador de britadeira. E ele falou, Gui, para que eu vou trabalhar mais que isso? A minha ideia é estudar inglês, ele estava estudando, ele estava focado naquilo e surfar. Então, ele foi para estudar e surfar, e como ele ganhava bem, ele ganhava cerca de $70 por hora, isso há anos atrás. Então, ele só trabalhava 2 dias da semana e o resto ele curtia. Né? Então, vai também do objetivo de cada um. Ele não queria mais emprego, ele trabalhava 2 vezes por semana e era isso, ele ia curtir a experiência dele. Tanto que ele ficou um período de quase um ano lá, e ele aproveitou um monte, viajou, enfim, tem que ir para aula, não pode ter falta, tá? Então ele não faltava, você tem que cuidar com isso, senão isso pode ser cancelado também, porque é um programa de trabalho e estudo, tá? E é muito fácil, com esse valor que ganha de $25, vamos colocar que ganha o mínimo, $25 por hora, trabalhando 48 horas quinzenais, isso por mês vai dar uma média de $2.400, $2.500, ganhando um salário mínimo, tá? E para se manter na Austrália, uma média de custo mínimo de vida por lá é uns $1.000 dividindo um apartamento. Hoje, para quem mora em Queensland, o passe de transporte público é $1 por dia, então vai gastar $30 por mês. Um chip telefônico ali dos $25. Vamos botar mais, uns $35, tá? E mais mercado,
que é barato lá, tá? Então, uma média de $150 por semana é super tranquilo, né? Numa conta rápida aqui, vai estar gastando mais ou menos uns $1.800, até menos, para se manter na Austrália. Então, o valor mínimo que se ganha trabalhando lá se mantém tranquilamente, tem essa experiência bacana e ainda sobra um dinheirinho para o lazer, tá? E aonde são as principais cidades que tem esse programa, né? Na verdade, não é no país inteiro, mas é onde tem as escolas. Hoje, a gente faz muito para Gold Coast e Brisbane, tá? São as cidades aí principais, né, da moda no momento. Gold Coast é como se fosse Balneário Camboriú, para quem conhece aqui no sul. Uma cidade incrível, super bacana. É uma cidade turística, mas não é sazonal, então tem coisas o ano todo. Uma cidade bem jovem, então é super bacana, tá? E Brisbane é uma cidade mais urbana, não tem praia, tem as praias próximas, mas eu costumo falar que é uma cidade grande, mas ela tem um clima de cidade pequena, tá? Então eu conheço lá, eu fiquei viajando por uns 45 dias pela Austrália, conheci basicamente as principais cidades e dá vontade de ficar em todas elas, tá? Então esses são os destinos que a gente mais faz, a Gold Coast, Brisbane, tem Sydney também, que é uma das principais cidades da Austrália, então é a principal cidade né, industrial, econômica da Austrália, é Sydney, tá? Então, Sydney é uma cidade grande, tem muitas possibilidades, ganha-se muito bem lá, porém o custo de vida é um pouco maior. Tem Melbourne também, Melbourne é mais ao sul, bem frio no inverno, tá? E costumam dizer que a Europa da Austrália, tá? Então é uma cidade portuária, também com muitas possibilidades de trabalho na área de alimentos e bebidas. Eles têm as vinícolas, né? As principais vinícolas da Austrália ficam na região de Melbourne. Tem praias lindas próximas, também é uma cidade muito grande, tá? Então quem não está acostumado com um estilo de vida de cidades muito grandes, eu realmente aconselho pegar uma cidade menor como Gold Coast. Brisbane é uma cidade grande, mas como eu falei, parece uma cidade pequena, tá? Então essas são as quatro principais cidades. Tem ainda opções em Adelaide, para quem pensa de repente em imigrar, é uma cidade muito boa para tirar visto de imigrante depois, né, para quem tentar uma residência australiana, uma cidade ótima. Sunshine Coast é um lugar menor, são mais praias, assim, um estilo de vida mais praieiro, assim como Byron Bay. Byron Bay fica mais ao sul, é onde é que dizem que é o lugar que o sol nasce primeiro na Austrália, tá? Então tem um farol, todo mundo vai lá ver o sol nascer. Mas é uma cidade pequena, é uma vila, basicamente, né? Cidades pequenas são pequenas, né? Então, não que seja uma vila, provavelmente dito, mas uma cidade bem pequena, lembra muito uma cidade de interior aqui do sul, né? Mas na praia, enfim, né? Então, e Perth também é uma das cidades muito bacanas, é o outro lado da Austrália, tá? Então, é na outra costa, a costa oposta de Gold Coast, Brisbane, né? É uma cidade também grande, uma cidade super tradicional australiana, eles tinham minas de carvão lá, até passam nesses programas da Discovery, Discovery Channel, lá, os que estão caçando ouro, enfim, Perth acaba aparecendo lá também. É uma cidade bem legal, bastante possibilidades de emprego, mas vai ficar um pouco mais longe da Gold Coast, do que daquela Austrália que a gente vê na TV, né? Então, ela é mais próximo da Indonésia do que literalmente das outras cidades da Austrália, mas é um lugar muito bacana. Então, essas são as possibilidades da Austrália. Então, resumindo aqui, quem quer trabalhar e estudar lá, é um curso com pelo menos 14 semanas de duração, aplica o visto aqui no Brasil, mostra que que é um estudante genuíno, tem condições financeiras de se manter lá, vai poder trabalhar 48 horas quinzenais e num salário mínimo de $25 por hora, né? E fazendo, trabalhando, estudando, consegue se manter muito bem. Como eu falei, né, o investimento inicial por conta do visto é grande, porém o retorno ele é muito bacana. É um dos lugares que mais ganha-se, que o salário para esse tipo de programa é maior do mundo, tá? Ao lado, né, a gente fala que a cidade irmã é Nova Zelândia, tá? Então, uma cidade, é um país incrível, tá? O programa de estudo e trabalho lá, ele é basicamente igual à da Austrália,
cursos, né, de pelo menos 14 semanas, e vai poder trabalhar uma média aí de média não, né, 25 horas semanais durante todo o período do curso, né, e tem também as férias e pode trabalhar um período integral nas férias. O salário mínimo é $23 por hora e a aplicação do visto ela é basicamente um terço do valor da Austrália. Tá? Então, é um lugar muito legal, um país incrível. Tá? Você não vê problemas acontecendo na Nova Zelândia, nem na Austrália. Tá? E também lá ganha-se muito bem, esse salário consegue se manter tranquilamente. A mesma coisa que na Austrália, quem trabalha em construção civil, quem trabalha na área ali eles têm, para quem, cidades menores, tem muito trabalho no campo, na colheita de frutas, o kiwi, enfim, né? Um lugar muito legal. Eu recomendo, então, a gente tem nas cidades ali de Auckland, Queenstown e Christchurch. Para quem faz esse programa, eu recomendo muito mais ir para Auckland, tá? Que é a principal cidade da Nova Zelândia. Lá é onde tudo acontece, tá? E é onde é que vai ter mais possibilidades de emprego e mais escolas com valores melhores, tá? Custo de vida um pouco mais elevado, porém, se você morar um pouquinho mais afastado do centro, você vai pagar muito pouco. Eu tenho um amigo de infância que mora na Nova Zelândia, tá? Ele não volta lá de jeito nenhum, não volta mais para o Brasil, já conseguiu a cidadania. Ele mora hoje em Queenstown, mas na chegada dele foi em Auckland. E é o que eu sempre digo, e é o que ele também me disse na época, isso fazem anos atrás, é melhor chegar em Auckland, ver como é que tudo é, sentir a Austrália e, de repente, vai visitar cidades menores e, se de repente, se adequar, se achar legal, enfim, se muda para esses destinos, tá? Mas Nova Zelândia aí também um ótimo lugar, visto facilitado, aplicação, investimento pequeno, tá? Para quem já passou aí dos 35 anos, é um lugar que ainda dá para aplicar um visto que não vai ser tão difícil quanto a Austrália. Tá? Então, é um lugar bem bacana e é aquilo que a gente vê na TV, né? E precisam de pessoas lá, tá? Na Austrália tem mais ovelha, na Nova Zelândia tem mais ovelha que pessoas, então os programas de imigração lá são ótimos. Então, resumindo, um país também que é muito igual à Austrália na questão do visto, faz o visto aqui no Brasil, mesma coisa, mostra que tem, que é um estudante genuíno, que tem condições financeiras de se manter no país, e com esse visto pode trabalhar aí 25 horas semanais e nas férias, período integral, ganha um salário mínimo de $23 por hora, o que é difícil ganhar um salário mínimo, e o salário se mantém tranquilamente, ainda sobra, tá, para esse programa, para ficar na Austrália, na Nova Zelândia, trabalhando legalmente. Tá? Os principais empregos, né? Então, é a mesma coisa da Austrália, então, basicamente, com atendimento ao público, limpeza, trabalho, né? Nesse caso, tem muito nas colheitas de frutas, tem pecuária e tal. E construção civil também é uma área que está crescendo, sempre está crescendo na Nova Zelândia e paga-se muito bem. Outro país para fazer o programa de trabalho de estudo é a Irlanda. Hoje é o que a gente mais faz, tá? Aqui em Florianópolis, né, nós sempre somos uma das lojas que mais mais vende esse programa de trabalho de estudo. E até no ano passado a gente fazia muito para a Austrália, mas com o aumento do visto, né, a galera acabou focando muito na Irlanda. E a Irlanda realmente é a queridinha aí dos brasileiros, tá? É um programa simples, o visto ele é muito fácil de fazer. Eu costumo falar que é como fazer um bolo, tá? Então não tem erro, se você mostrar o que precisa, ele vai ser aprovado, não vai ser avaliado, tá? Então como é que funciona o programa de trabalho de estudo na Irlanda? Você faz um curso de 6 meses, 5 semanas, e fica mais 2 meses de férias, tá? Então é um programa total de 8 meses. Vai estudar 5, 6 meses, vai ficar 2 meses de férias e pode trabalhar durante todo esse período, sendo 20 horas semanais legalmente e 40 horas semanais no período de férias irlandesa, tá? Não é férias do seu curso. Tá? Então, de junho a setembro pode trabalhar 40 horas e daí no período de festas, que é Natal e Réveillon, 15 de dezembro a 15 de janeiro, também pode trabalhar 40 horas. Está com várias promoções legais para a Irlanda e para quem quer embarcar o quanto antes, fevereiro tá aí, é uma ótima possibilidade para embarcar para a Irlanda.
tá? Vai embarcar, vai chegar. E, em março já tem o St. Patrick's Day, que é onde é que eles contratam muitas pessoas e já embala, já começa em junho também, pode trabalhar 40 horas. Então é um programa aí super bacana. E quem quiser embarcar agora, aí está na hora de fazer a sua inscrição. Tá? Mas então é um programa que tem 8 meses de duração, sendo 6 de estudo, 2 meses de férias. É exclusivamente para fazer cursos de inglês, tá? Cursos de língua, tá? Então não tem aqui um curso técnico como a Austrália e Nova Zelândia. Então vai lá para estudar o idioma, tá? E como é que funciona o visto? O visto é feito lá na Irlanda. Vai precisar apresentar que tem uma carta da escola, um seguro governamental, as taxas de exame pagas, tá? Exame seria o exame de proficiência na língua, e um lugar para ficar. Isso tudo a gente já entrega aqui no Brasil quando você fecha o programa com a gente. Então, você não precisa se preocupar com esses documentos, tá? E vai ser necessário agendar um dia que vai ir até a guarda para apresentar esses documentos e também é necessário apresentar que tem uma comprovação financeira, né, que tem um valor financeiro aí de equivalente a 6.665 euros, tá, na sua conta. Pode ser uma conta brasileira, equivalente em reais, ou uma conta internacional, cartão pré-pago. Precisa estar no seu nome esse valor. Isso só precisa mostrar no dia da entrevista na imigração. Vai apresentar os documentos da escola que tem esse valor. É a mesma coisa, depois que apresentou o visto, ele é aprovado, não tem limite de idade, é um lugar super bacana. Então, mostrou as cartas da escola que tem esse valor, você está com o visto aprovado, vai poder trabalhar, estudar, né? Se quiser, depois você pode gastar o dinheiro já no primeiro dia, enfim, fazer o que bem entender, com esse valor, mas daí você já vai estar garantido aí com o seu visto de trabalho. Esse visto ele pode ser renovado mais 2 vezes. Então, ele é um programa que pode se estender aí por 2 anos. Tá? Falando inglês, tal. Então, a gente tem vários exemplos de estudantes que também nunca mais voltaram. Né? Então, hoje a gente tem muitos estudantes lá na Irlanda. Nós temos todo um processo de acompanhamento, né, de um time exclusivo para quem vai para a Irlanda, que vai ajudar a fazer currículo, que vai mostrar onde é que vai procurar uma acomodação, que vai mostrar como é que faz um currículo no modelo irlandês, como é que é uma entrevista, tudo isso, como é que compra o passe de trem lá, como é que compra o passe de transporte público, onde é que vai buscar auxílio para o médico, então, tudo isso a gente faz. E tem a nossa loja também em Dublin. Então, aqui, né, cidades principais, Dublin, que é a maior cidade da Irlanda, muito legal, também recomendo muito para quem quer ter uma experiência de chegada na Irlanda, conhecer tudo. É o principal aeroporto, então é fácil para se locomover para outras cidades na Europa, o que é um ponto muito positivo da Irlanda também. As cidades, né, as companhias de low cost dentro da Europa. Então, quem está na Irlanda geralmente conhece a Europa inteira. Eu brinco até, eu fui visitar Dublin, visitar as escolas, e eu estava andando por lá e apitou, né, essas mensagens de celular ali e tal, uma passagem para Londres por 1 libra, tá? Onde é que você compra uma passagem de 1 libra, né? Aqui quem é de Florianópolis até brinco, assim, é mais barato. Foi mais barato ir para Londres do que pegar um ônibus e ir para Palhoça. Então, assim, um lugar muito legal para conhecer a Europa. Ganha-se muito bem o salário, é o maior salário da Europa, tá? Tem muito europeu que vai para lá, que vai morar na Irlanda. E também, como o estudante pode trabalhar 20 horas, o salário mínimo lá é 13 euros e meio, tá? Então, mas é como nos outros países. Dificilmente você vai ganhar só isso. Digamos que você ganha aí seus 14 euros por hora, o que é muito pouco, trabalhando 20 horas semanais, tá? Você vai ter uma média de uns 1.200 euros por mês. E o custo de vida lá, dividindo um apartamento, comendo em casa, no supermercado, você vai gastar uma média de 800, tá? 800, 900 no máximo, né? Tendo uma vida econômica ali, né? E tal, dividindo o apartamento, enfim. Então, consegue se manter tranquilamente com salário mínimo, tá? E lembrando, né? Sem contar que você pode trabalhar mais horas em determinados períodos do ano, tem muito estudante que acaba fazendo trabalhos extras, enfim, acaba conseguindo uma grana extra. Então, também é um lugar que quem vai acaba não voltando mais
né? Depois desses 2 anos de curso de idiomas, enfim, acaba entrando numa faculdade ou até mesmo conseguindo um visto de trabalho por lá. Cidades, né? Voltando aqui, tem Dublin, que é a maior cidade. Recomendo para quem está indo a primeira vez, quer conhecer e tal. Segunda maior cidade, Cork. Ela tem um custo de vida menor, tá? É uma cidade menor também, muitas possibilidades de emprego. Fica 2 horas de Dublin, tá? E tem menos brasileiros do que Dublin, então tem ponto, né? A Irlanda tem muito brasileiro. Então, o fato do inglês, isso pode, né, dificultar um pouco no treinar o inglês, falar o inglês, porque a gente encontra outro brasileiro quando está viajando, né, acaba conversando só em português. Né? Então, isso pode dificultar um pouquinho. Por outro lado, a recepção é muito maior, né? Vai ter muito mais possibilidades de ajuda, né, dos outros estudantes que estão lá, né? Isso é um fato bem bacana. Mas Cork é a segunda cidade maior, voltando aqui às cidades, né? É mais barato, o programa lá é mais barato, o custo de vida é mais barato, um pouco menos de brasileiros, e mesmo assim tem muitos empregos. Tenho amigos que moram lá, pessoal, né? Um amigo pessoal meu também que mora em Cork. Geralmente a galera vai para Dublin e acaba conhecendo Cork e se muda. Mas vale a pena também, qualquer uma das duas cidades são ótimas. E depois existem outras cidades na Irlanda, são cidades menores, tá? Tem Limerick, que é uma cidade bem medieval, assim, tem uma universidade grande por lá. É uma cidade pequena, né? Galway fica na outra costa, então é uma cidade litoral, com praia, uma cidade bem de praia, muito legal, tá? Pouquíssimos brasileiros, quem quer ter uma experiência mais imersiva no idioma, na língua, é uma cidade super recomendada. Também tem bastante emprego. É uma cidade bem legal, assim, né? Claro, não é uma cidade como Dublin e Cork, que são as principais cidades, mas ela também é uma cidade turística. É um pouco mais caro os cursos que tem lá, mas é uma experiência diferente. E depois tem Waterford e Athlone, que são cidades menores, como se fossem cidades satélites, né? Cidades menores, assim, que pertencem a grandes centros, e daí são mais isoladas, assim. Na minha opinião pessoal, talvez não seria muito legal. Se conheça alguém que já esteja lá, né, para indicar um lugar para ficar, para indicar um emprego, alguma coisa. Senão, talvez, numa primeira chegada, eu recomendaria mais Dublin, Cork e Galway, até mesmo para quem quer ter uma experiência mais imersiva na língua. Os empregos também, tem muitos empregos, tem de recepcionista, babá, tem uma ex-consultora nossa trabalhava nos Correios, né, em Dublin, jogando as cartas nas casas. Tem uma estudante nossa que está lá, está sendo muito bem, que ela trabalha como cabeleireira, não falava uma palavra em inglês, chegou lá já na primeira semana, conseguiu emprego. Um outro estudante também, que ele era barbeiro aqui em Florianópolis, foi para lá, sem falar inglês, de lá ele juntou dinheiro e foi com a esposa para a Austrália, fez todo o processo aqui na CI, tanto a parte da Irlanda quanto da Austrália, visto, então tudo ele fez aqui com a gente. E foi muito bem organizado esse trajeto. Também um outro casal, que a menina trabalhava na Meta, que é a empresa do Facebook, né? De lá também eles juntaram uma grana e foram para a Austrália. Tem outros estudantes, amigos também, que viraram amigos, né, que estão morando lá, tem tanto na área de fitness, tá? Mas o que é legal na Irlanda, que eu acabei não falando, é que lá tem as principais empresas de tecnologia estão na Irlanda. Tem a Meta, tem o Spotify, tem do ChatGPT, né? Tem LinkedIn, Uber, tá? Então, as principais empresas de tecnologia estão lá na Irlanda, tanto de software como de hardware, tá? Porque lá eles têm um imposto menor para esse tipo de empresa. Então, quem é da área de TI, da área de tecnologia, muito bom lá, tem grandes possibilidades de achar um emprego na sua área, tá? Na área de farmácia também, mais para Cork, para quem trabalha na área de farmácia também, eles têm grandes empresas que fabricam medicamentos, que fazem na área farmacêutica também, eles têm uma isenção de impostos, então também é uma área muito legal para atuar na Irlanda. Beleza? Então, é um programa, resumindo, né? 8 meses de programa, sendo 6 meses de estudo, com 2 meses de férias. Para tirar o visto, é feito lá na Irlanda, precisa apresentar as cartas da escola, que tem 6.665
euros. E o visto está aprovado, não tem erro. Pode renovar mais 2 vezes esse programa e na renovação não precisa apresentar o valor financeiro, só precisa apresentar que tem um curso novo, com as taxas pagas e seguro. Bom, aqui agora, para quem quer embarcar amanhã, tá? Dubai, tá? Então, é um país que surpreendeu, tá? Emirados Árabes, na verdade, né? Então, a cidade de Dubai é uma surpresa muito legal, que principalmente veio com a pandemia, que se tornou mais um lugar mais requisitado, tá? E é um lugar muito legal. Então, os cursos, pelo menos 16 semanas de curso. Quem faz um curso aí de 16 semanas pode ficar 6 meses no país. E quem faz um curso de 6 meses pode ficar 1 ano. Esses vistos, e dá permissão para esse visto como se fosse um residente dos Emirados Árabes. Então, não tem limite de horas de trabalho. Você pode abrir uma conta bancária, tem acesso ao sistema de saúde, tá? E pode sair e entrar no país quantas vezes quiser, tá? Escola que a gente trabalha lá, temos 2 escolas parceiras, basicamente, que a gente trabalha lá, com preços muito bons, escolas muito modernas e um suporte muito legal. Aqui em Floripa também nós temos aí vários estudantes lá agora, estudantes que foram realizar sonhos lá, que foram trabalhar no Emirates, sempre trazem indicações para nós, então é um lugar que também, quem tem a possibilidade de investir para Dubai, é super legal. Minha recomendação é que já tenha inglês um pouco melhor na chegada, para não ter tanta dificuldade de conseguir um emprego, tá? E a maioria das vagas lá já inclui a acomodação, já inclui as refeições, já inclui também visto de trabalho, tá? O que seria isso? Você não fica mais dependendo depois de estar estudando. Então, isso é muito fácil lá em Dubai, é muito simples, tá? E a maior parte de vagas lá é em atendimento ao cliente, em hospitality, tá? Porque eles têm uma feira, tem o Dubai Fair, que ela dura basicamente o ano inteiro, né, na verdade, e eles precisam muito de pessoas para trabalhar na parte de... E também a parte turística lá está bombando agora. Acho que todo mundo deve conhecer alguém aí que já foi para Dubai e teve uma experiência super legal. Antes, Dubai era uma cidade de conexão. As pessoas iam para algum destino que parava em Dubai, passavam 2 dias e seguia a viagem. Hoje não, é o destino final. A pessoa vai lá ficar 7, 10 dias em Dubai. Tá? Então é muito legal. Então a maior parte dos empregos estão nessas áreas. Tem muito emprego também em bares, restaurantes, hotel. Quem não fala muito bem vai trabalhar mais como ajudante assim de montagem, de exposição, limpeza e tal, mas a maior parte é em atendimento ao público. Por isso é legal ter aí um inglês legal, um inglês melhor já na chegada, tá? E a aplicação do visto ela é feita aqui no Brasil pela própria escola. A taxa consular ela já está inclusa no pacote que a gente oferece aqui, e ele é super simples. Não vão pedir recomendação financeira, não vão pedir nada. Só vão pedir uma cópia do passaporte e uma foto 3x4. E é isso. E você embarca para Dubai. Tá bom? Muito legal. Tá? Então, mas eu vi que para mulheres não é legal. Muito pelo contrário, tá? A gente tem diversos vídeos das escolas falando ao contrário. Tanto que hoje, mais de 80% dos estudantes nossos que estão em Dubai são mulheres. É um lugar muito respeitoso, tá? Na verdade, Dubai é uma cidade internacional. A 90% dos moradores de Dubai, né, as pessoas que estão em Dubai, não são árabes. Tá? E eles têm mesmo assim, o árabe ele tem um respeito muito grande para as mulheres. Eu confesso que eu não sei de onde veio essa questão, né? Que lá é perigoso para mulher e tal. E não é. Na verdade, é um lugar muito respeitoso. É muito legal. As meninas se dão super bem lá. Então, a gente tem, como eu falei, né, a maior parte dos estudantes são mulheres, estão lá. Tem uma amiga pessoal minha também que mora lá. Né? Então, eu tenho alguns amigos que moram ao redor do mundo, mas é porque eu sou formado em turismo. E era muito normal nessa época aí fazer intercâmbio de trabalho e tal. E acabava ficando nos lugares. Né? Mas é um destino muito bacana, ganha-se bem, estilo de vida legal, tá num destino exótico, vai aprender bem idioma, muito, muito bacana, assim, uma possibilidade que veio aí, que ficou, e que quando alguém fecha lá, a gente já fica tranquilo que vai ter uma experiência legal.
Outro país que pode estudar e trabalhar é Malta, tá? Então, na verdade, só vou falar aqui por cima, é um programa que é mais para quem quer ter a experiência, assim, de estar lá, porque o valor que ganha-se lá não vai cobrir o que vai ter. É, é um destino que existe essa possibilidade e tal, mas as pessoas ficam mais encantadas, quero ir para Malta, porque é um lugar barato e tal. Realmente é barato para se fazer um curso, tá? Então, a gente recomenda, vai, faz lá, faz o processo, né? Chega lá, vê se você gosta, depois faz o processo do visto, né? Tem essas possibilidades. Mas, enfim, só falando que tem, não é um lugar que a gente tem indicado muito, é uma possibilidade mais para cursos de idiomas mesmo. E Canadá também é uma possibilidade muito legal de trabalho, de estudo, mas já é para quem tem inglês um pouco melhor, porque é através de cursos de ensino superior que vai ter a possibilidade de trabalho lá. Então, são cursos com mais de 6 meses, tá? A gente faz aqui na agência, a gente faz escolas privadas. Então, são cursos técnicos focados em business, marketing, recursos humanos, TI, tecnologia. Tem 2 estudantes nossos que estão lá, que não voltam mais, que estão fazendo um curso de desenvolvimento de software e app, super legal, tá? Então, já tem que ter inglês bom. Então, quem tem inglês legal, consegue possibilidades de emprego muito bacana e, na verdade, precisa ter, né, o inglês para poder fazer esses cursos, tá? Destino super bacana, o investimento inicial no curso ele é um pouco maior que os outros, porque não são cursos de idiomas, são diplomas profissionais. Então, por mais que fique lá e volte para o Brasil, quando voltar, vai ter um diploma internacional, né, em inglês. Ou seja, qualquer um dos nossos estudantes que estão lá trabalhando com tecnologia, se um dia voltarem, né, no Brasil, com certeza tem as portas abertas em grandes empresas. Tá? Então, é bom avaliar isso, né? Então, geralmente a gente tem muitos estudantes que buscam só preço, mas não é preço, né? Acho que tem que ver o custo-benefício daquilo, o que aquilo vai te trazer para o futuro, enfim. Então, você sai do Canadá, Canadá é uma possibilidade aí muito legal. A maior parte dos cursos, eles têm a duração de 1 ano, mas você estuda 6 meses e tem mais 6 meses de co-op, que são estágios. Então, você já vai estar trabalhando na área que você está estudando. Muitas vezes pago ou não pago, mas mesmo assim você pode trabalhar mais de 20 horas semanais durante esse período, tá? De estudos, é o que você consegue se manter tranquilamente lá. Tá? O nosso estudante que está trabalhando lá na área de tecnologia, quando ele chegou, é natural, ninguém chega já trabalhando na área que quer atuar. Né? Ele tirava fotos de acidente de carro, algo assim. Mas ele estava ganhando $25 por hora. Tá? É um salário muito bom para o Canadá, para a chegada. Mas quem trabalha na área de tecnologia, eu não vou lembrar de cabeça quanto que era agora, tá? Mas são salários aí próximos a $60 mil por ano. Tá? Então é um valor muito bom, beleza? E é um investimento, né? Vale a pena. Tá? Tem um casal, inclusive, que está em Montreal, que já foi alguns anos atrás, que levaram os cachorros, estão super felizes. Né? Então, tem várias possibilidades. E também muitas vagas de atuação para quem está na área de fitness, na parte de hospitality, nas maiores cidades, como Vancouver, Toronto, tal, enfim, né? E também na área de construção civil, também isso é muito forte nas principais cidades. E as cidades que a gente oferece esses programas, tem várias, mas a principal é Vancouver e Toronto, tá? Montreal não está aqui, mas é uma cidade que tem um programa muito legal, que fica na província de Quebec. Procura a gente para saber mais, mas lá também tem a questão do francês, enfim, né? Mas é uma cidade grande, que é muito legal. Tem cursos também em Victoria, Ottawa, que é a capital do Canadá. Mas os principais que a gente oferece, esses colégios privados, que é os programas de trabalho de estudo, né, aqui da agência, é Vancouver e Toronto. Então é isso, galera. Desculpa, acho que falo demais. Acho que deu para passar um resumo aí de como funciona cada programa. E procure a gente, tá? Então, a gente está com várias promoções. Dubai está com 45% de desconto. Irlanda, programas aí a partir de $1.700 por 8 meses, tá? Com todas as taxas inclusas. Canadá tem descontos aí de até R$12 mil para colégios privados. Né? Você sai de lá com um diploma internacional. Austrália,
tá? Ganha 4 semanas de gratuitas, então você vai fazer um curso de 20 semanas, você vai poder ficar 24 mais as férias, tá? Nova Zelândia é a mesma coisa, 14 semanas ganha mais 2 semanas gratuitas, o que é o ideal para se fazer para um visto inicial, 16 semanas. Então, a gente está com muita promoção bacana. Até para quem quiser, depois manda um oi, a gente vai mandar escreveu, né? Vai receber essa videoaula, tá? E a gente manda também as promoções do mês. Beleza? Obrigado e vamos conversando. A gente está aqui à disposição para tornar o seu sonho aí realidade, te ajudar em toda a etapa de estar vivendo, estudando e trabalhando no exterior. Um abraço.